A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Nós vamos dar início ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos, revista do segundo trimestre de 2018. Essa revista vai tratar do assunto valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Comentarista destas lições é o pastor Douglas Batista, quem comentou essas lições deste segundo trimestre. Serão 13 lições tratando sobre a ética cristã. Todas elas começam com ética cristã. E a lição número 1, do dia 1º de abril de 2018, vai falar sobre o que é ética cristã. O que é ética cristã? O texto áureo está em 1 Coríntios 10, 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A verdade prática, as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bom ou do bem viver cristão em sociedade. Texto bíblico básico é 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 13. A lição traz o ponto 1, o conceito de ética cristã. Ponto 2, fundamentos da ética cristã. E o ponto 3, chamados a viver eticamente. Então pensemos um pouquinho, primeiramente, antes de entrarmos no que significa a ética cristã, vamos pensar um pouquinho sobre ética no seu sentido e no seu significado geral, em especial para entendermos a diferença que existe entre ética e moral. Estas informações que vou passar, eu extraí do site diferença.com. A diferença entre ética e moral é que a ética refere-se às regras aplicadas a um grupo. Por exemplo, códigos de conduta em locais de trabalho ou princípios em religiões. A moral, por sua vez, refere-se aos princípios de uma pessoa em relação ao certo e ao errado. Uma maneira fácil de lembrar da diferença entre ética e moral é entendermos um pouco esses aspectos de cada uma delas. Então vamos lá. Definição de ética. A ética é o estudo da moral, das regras de conduta aplicadas a uma organização ou sociedade para definir sobre o certo ou errado. A definição de moral é: a moral se refere aos princípios de comportamento sobre o certo ou errado, porém definido por cada indivíduo. A diferença aqui está em que a ética ela é algo definido ou aplicado no sentido de certo e errado por alguma organização ou sociedade. Já a moral traz os princípios de comportamento também sobre certo e errado, mas definido pelo próprio indivíduo. De onde vem a ética do sistema social e a moral do individual?
Por que seguimos a ética? Porque a sociedade diz que é a coisa certa a fazer. Por que seguimos a moral? Porque acreditamos que há algo certo, ou que algo é certo ou errado. A flexibilidade em relação à ética. A ética tende a ser consistente dentro de um determinado contexto, sendo aplicado da mesma forma a todos. Porém, ela pode variar de acordo com cada cultura ou grupo. A flexibilidade da moral. A moral é normalmente consistente, embora pode mudar caso as crenças de um indivíduo mudem. As exceções com relação à ética. Uma pessoa que segue rigorosamente os princípios éticos de uma sociedade pode não ter nenhuma moral. Da mesma forma, para manter sua integridade moral, ela pode violar os princípios éticos dentro de um determinado sistema de regras. Ou seja, aquilo que é definido como ético por uma sociedade ou organização, mas que de alguma forma fere a integridade moral ou princípio moral desta pessoa, ele pode então fazer uma exceção no caso do estudo aqui e então não seguir ou violar os princípios éticos por causa da sua integridade, do seu princípio moral. As exceções com relação à moral se dá no caso de uma pessoa poderá ir contra a sua moral para se ajustar a um determinado princípio ético, ou seja, é o oposto do que acabei de falar. Como, por exemplo, o código de ética de sua profissão. Significado. Ética vem da palavra grega ethos, que significa personagem. É bom lembrar que na Bíblia essa palavra está relacionada a costumes e comportamento. Normalmente aquilo que a pessoa faz de maneira costumeira, é assim que aparece na Bíblia. Como, por exemplo, o costume de ir à festa de Páscoa pelos judeus, o costume que Jesus tinha de se retirar para orar. Essa palavra ethos aparece assim no Novo Testamento. O significado moral vem da palavra latina moralis, que significa costume. Veja que essa palavra moral vem da palavra latina moralis e o significado é costume. Mas lembrando aqui que o seu entendimento mais abrangente de moral é no sentido de princípios que o indivíduo tem em sua vida. A origem da ética é universal. A origem da moral, cultural. O tempo da ética é permanente. O tempo da moral, temporal. Então veja, a ética é permanente, a moral é temporal. O uso da ética, teórico. O uso da moral, prático. Então a ética se refere aos conjuntos de valores e regras definidas por determinado grupo ou cultura, o que é comum a todos. O conceito de ética também pode significar o conhecimento extraído da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional. A ética é responsável por definir certas condutas do nosso dia a dia, como no caso dos códigos de ética profissional, que indicam como o indivíduo deve se comportar no âmbito de sua profissão. A moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela pode ser adquirida através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Tais regras norteiam os julgamentos de cada indivíduo sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral, e as suas ações. Os princípios morais de uma pessoa são os valores em que ela acredita. Resumidamente, os princípios morais refletem valores e crenças individuais, enquanto valores éticos são aplicados a toda a sociedade ou grupo. De onde vêm os princípios morais e éticos? A ética é um padrão externo que pode ser fornecido por instituições, grupos ou cultura a qual o indivíduo pertence. Por exemplo,
Advogados, policiais e médicos devem seguir um código ético estabelecido por sua profissão, independentemente de seus próprios sentimentos ou preferências. A ética também pode ser considerada um sistema social ou uma estrutura para um comportamento aceitável. Então, acredito que essas informações dão uma boa visão do que quer dizer ética e principalmente a diferença que há entre ética e moral. E a ética cristã? O que viria a ser a ética cristã? Bem, a ética cristã, a definição dela é o seguinte: é o conjunto de regras de conduta para o cristão, tendo por fundamento a palavra de Deus. Então isso é ética cristã. Uma vez que essa é o conjunto de regras de condutas, ou de conduta, aplicada ao cristão. E qual é o fundamento da ética? Qual é a origem, a base da ética cristã? A palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja o poder da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, proveitosa em todos os aspectos, para que o crente, o cristão, o servo de Deus, possa ser instruído para toda a boa obra. Então, eis aí, ou eis aqui na Bíblia, a nossa base, o nosso fundamento para a ética cristã. Aqui está, ou estão, as nossas regras e o nosso conjunto de normas para a conduta cristã, definida nas Escrituras Sagradas e que agrada a Deus. Então, quando o ponto 2 da lição apresenta os fundamentos da ética cristã, nós resumimos todo esse tópico dizendo: toda a Bíblia, toda a palavra de Deus constitui-se o fundamento da ética cristã. É da Bíblia, da palavra de Deus, que vem a nossa doutrina e que vem a nossa teologia. E que vem as orientações para o nosso comportamento e para o nosso proceder. Como podemos viver como seguidores de Jesus neste mundo, está tudo na palavra de Deus. E o caminho que devemos seguir, os rumos que devemos tomar e a maneira que devemos viver, está tudo na Bíblia. Então ela é o nosso mapa. É como alguém que vai navegar no oceano, comandante de um navio, e ele tem então todo um mapa, todo um percurso, todas as orientações para que ele possa navegar com segurança. Assim é a Bíblia. Para seguirmos neste mundo de forma a agradar e glorificar a Deus e viver de forma amorosa e termos relacionamentos sadios, a palavra de Deus é que
nos orienta dessa forma. Lá em João capítulo 17, versículo 17, na oração que Jesus fez, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e por ela nós somos santificados. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando os crentes leem, estudam, obedecem e aplicam a palavra de Deus, eles percebem que ela tem poder suficiente para orientar sobre qualquer situação da vida. Tudo que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa conduta cristã e para os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo e conosco mesmo, tudo isso está dentro da palavra de Deus. Então, quando a gente se dedica a conhecer a palavra, a se aprofundar nas Escrituras, nós veremos a suficiência da Bíblia. Infelizmente, muita gente hoje, até mesmo religiosos, já não conseguem acreditar que a Bíblia é suficiente para tudo em todas as áreas de nossa vida, mas a grande verdade é que ela é suficiente sim. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 28, até o contexto fala de Jesus que estava ensinando numa casa e alguém disse então: bem-aventurados os seios que tu mamaste, aquela coisa toda. E aí a resposta de Jesus em Lucas 11, 28 diz: mais bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam ou a praticam. Mais bem-aventurados. Então existe uma bem-aventurança em praticar a palavra de Deus. E é aí que entra a ética, porque nós aprendemos e isso vai ser manifestado no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso dia a dia. Daí, a ética cristã é o comportamento daquela pessoa que crê em Deus e obedece às Escrituras Sagradas e aplica na sua vida a palavra de Deus. E é claro que nós sabemos que isso só é possível também pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O Salmo 19 fala também sobre essa suficiência da palavra de Deus em todas as áreas de nossa vida. Salmo 19, a partir do verso 7 até o verso 9 está escrito: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, é maravilhoso como a própria Escritura, aqui a palavra chamada lei do Senhor, ela é considerada, ela é perfeita, perfeita. Ela refrigera a alma, ou seja, ela traz paz, tranquilidade na nossa alma. Dá sabedoria aos simples, sabedoria, como viver, como se comportar, como agir, isso é sabedoria. Diz que eles alegram o coração. A alegria verdadeira está em seguir, conhecer e seguir os preceitos e as orientações da palavra de Deus.
diz que também ele alumia os olhos. Alumia os olhos, ou seja, ele dá entendimento, ele esclarece, ele amplia os horizontes. Diz que permanece para sempre. São justos e são verdadeiros juntamente. Então, se existe algo perfeitamente confiável na face desta terra, é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. É daqui que o crente bebe para a sua vida, para a sua família, para o seu relacionamento com as outras pessoas, para o seu círculo de amizade, para a sua vida espiritual, para a sua vida social, para a sua vida na igreja, para a sua vida no trabalho, em todas as áreas, na sua família, está aqui a palavra de Deus. O nosso código bendito de ética está aqui. Então, tudo que você precisa para a vida, para a piedade, tudo que você precisa para ser realmente feliz, tudo que você precisa para agradar a Deus, tudo que você precisa para sentir-se uma pessoa plenamente realizada está na palavra de Deus. Conhecer e pôr em prática e obedecer. A palavra de Deus traz a bem-aventurança, como eu já citei, Lucas 11, 28, palavras do próprio Jesus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra e a praticam. Ponto 3 da lição entra numa parte mais prática, que é o fato de sermos chamados a viver eticamente. Então, a partir do momento em que o Senhor nos salvou, nós fomos convocados, nós fomos chamados para viver de maneira ética. E aqui na lição, nós vemos que o comentarista cita aquele texto de Paulo, onde o apóstolo, tomando como exemplo o povo de Israel, lá no capítulo 10 de Coríntios, 1 aos Coríntios, a partir do verso 1 até o verso 13, que é a leitura bíblica em classe. Então o Paulo toma o exemplo deste povo de Israel no deserto, e ele exortou os crentes de Corinto com base no que aconteceu com relação ao povo de Israel. E a primeira coisa citada na lição é a expressão de Paulo aos Coríntios, que diz que nós não devemos, e a nós também, né? Não cobiçar as coisas más. Ou seja, o crente não deve, não pode cobiçar coisas más, assim como o povo de Israel fez. O que quer dizer isto? Quer dizer, não pense, não sinta, não haja, tendo como alvo as coisas más. Que coisas más? O que quer dizer essas coisas más? Coisas erradas, coisas ímpias, coisas perniciosas e coisas destrutivas. Não cobice as coisas más. Não pense nisso. Não haja baseado nisso. Não sinta no seu coração desejo para essas coisas más. Isso quer dizer não cobicemos. E aí então, existem dois aspectos citados na lição, que é a idolatria e a prostituição. Lá em Coríntios ele cita outras coisas, mas nossa lição trata desses dois aspectos. Primeiro, a idolatria. Tá? A idolatria. Veja que está falando do comportamento cristão. Então, com relação aos coríntios, quando Paulo está falando de idolatria, o que ele queria dizer? Ele estava falando de alguém que, mesmo sendo cristão, participa de alguma forma na adoração dos não crentes. Especialmente atendendo nas festividades idólatras, onde se comia carne de animais oferecidos aos ídolos. Esse era o contexto mais claro e forte de idolatria naqueles dias, onde existiam vários templos, onde as ofertas eram feitas aos ídolos e
ali então as pessoas participavam do sacrifício, comendo aquela carne que era sacrificada aos ídolos, além de outras práticas idólatras. Então, quando Paulo escreveu que nós não devemos ser idólatras como o povo de Israel foi no deserto, e ele reporta ao episódio do bezerro de ouro. Então, ele orienta os crentes de Corinto, e a palavra de Deus orienta a nós nos dias de hoje, para não sermos idólatras. Ou seja, o comportamento do cristão é ser totalmente distante, à parte, longe da prática da idolatria. Como o contexto de Corinto ficou resumido, ou naquele momento histórico, naquele contexto cultural e local e religioso da época, alguém pode dizer que o crente não comete idolatria. Mas é interessante a gente entender que idolatria na Bíblia não é apenas a adoração de ídolos e participar de festas pagãs e comer sacrifícios dedicados e oferecidos aos ídolos. A Bíblia também diz em Colossenses 3:5 que a avareza é idolatria. A avareza é idolatria. E Jesus disse em Mateus 6:24 que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e às riquezas. Não é possível. Então veja que o dinheiro, a avareza é chamada na Bíblia de idolatria. Então o dinheiro se torna um ídolo. E se nós formos abrir mais ainda o leque da questão de idolatria, no sentido mais amplo da palavra, nós vamos ver que idolatria é qualquer coisa ou pessoa que nós colocamos, que a pessoa pode, ou que a pessoa coloca na frente de Deus na sua vida. Então qualquer coisa que tome o primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus, constitui-se uma idolatria. Porque a ordem de Deus para o povo de Israel é: não terás outros deuses diante de mim. Então, às vezes, nós fazemos de um Deus os nossos bens materiais, aquilo para nós é a coisa mais importante, é o alvo da nossa vida, é o objetivo do nosso viver, às vezes é a nossa profissão, às vezes são os nossos relacionamentos afetivos, aquilo se torna a coisa mais importante, e nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Por isso que o grande mandamento da lei e o grande mandamento da graça é o mesmo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Depois vem o segundo, semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, devemos entender que a coisa mais importante é amar a Deus, honrar a Deus e dar a Deus e ter em Deus o número 1 da nossa vida. Caso contrário, nós corremos o risco de viver uma vida como o povo de Israel fez no deserto. Diz que eles construíram o bezerro de ouro e festejaram, e Paulo usa uma expressão dizendo: eles se levantaram para se divertir, para comer e para beber. Então nós vamos viver uma vida de prazeres humanos e vamos deixar Deus fora, como sendo essas coisas aquilo que é de mais importante em nossa vida. E não podemos. Devemos viver para a glória de Deus, buscando ao Senhor em primeiro lugar, tendo Ele a primazia em nossa vida, e todas as demais coisas vêm após isso. Depois Paulo fala sobre a prostituição, e a nossa lição também apresenta isso. Em 1 Coríntios 10:8, Paulo diz: e não nos prostituamos. O que é prostituir-se? É dar-se a relações sexuais ilícitas. Agora, ilícitas de acordo com que padrão? Do mundo? Não. Mas de acordo com o padrão da palavra de Deus, porque nós estamos tratando da ética à luz da palavra de Deus. A ética cristã. Então, a base é a palavra de Deus. Então, relações sexuais condenadas pela Bíblia é chamada de prostituição. Então, o cristão,
ele se abstém, ele vive uma vida santa, não se contaminando, não se prostituindo, ou seja, o sexo de forma correta, à luz da palavra de Deus, o sexo no casamento, dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, são os padrões estabelecidos na Bíblia. Qualquer outro tipo de relação fora este estabelecido na Bíblia não é considerado lícito aos olhos de Deus e, portanto, não deve fazer parte da conduta do crente que deve viver a ética cristã. Então, deve viver de forma como a Bíblia ensina que deve ser. Então, a nossa ética, ou a ética do crente, a ética cristã, ela é extraída da Bíblia. E a Bíblia é totalmente suficiente em todas as áreas do nosso viver. Todas. Filipenses, capítulo 1. Versículo 27. Filipenses 1, 27 está escrito: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6 está escrito: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Guarda a sua palavra. Se guardar quer dizer obedecer, praticar. Verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pronto, fechou. Diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. O proceder de Jesus, a maneira de viver de Jesus. Em amor, em paz, em caridade, em bondade, em santidade de vida. Assim viveu nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que ele andou por toda parte fazendo bem. Diz em Hebreus que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Claro que nós não temos condições em nós mesmos de sermos como Jesus fez, ou como Jesus foi aqui na terra. Todavia, nós devemos buscar agradar a Ele, buscarmos ser cheios do seu Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer ser controlado pelo Espírito Santo, para que possamos agradar ao Senhor dentro das nossas limitações, mas procurar viver de forma a glorificar a Deus e imitar a Jesus na nossa caminhada, na nossa vida de fé. Então, esta lição que vai trazer para nós muitas informações sobre diversos assuntos, inclusive do nosso tempo, muito atuais, mas sempre esses assuntos contrastando com a ética cristã. Como a ética cristã se coloca diante desses assuntos que a partir da lição de número 2 nós vamos ter. Mas então, resumindo, a ética cristã é o conjunto de nossas regras de conduta que nós, como cristãos, devemos ter baseados na palavra de Deus. Assim como a ética
são essas regras de comportamento, de procedimento, de um grupo social, de uma entidade, de uma empresa, enfim, de um clube, da sociedade em si. Eles têm também a sua forma de proceder e viver, o cristão também tem. Porque o cristão, ele é um cidadão do reino dos céus, vivendo aqui de acordo com a palavra de Deus, que envolve toda a nossa vida e é plenamente suficiente para nos orientar de todas as formas. Que o Senhor continue nos abençoando e que você e eu e todos nós possamos ter muito crescimento para a nossa vida espiritual e crescendo em Jesus Cristo e no estudo e no conhecimento da palavra de Deus e, acima de tudo, aplicando na nossa vida para que sejamos éticos aos olhos do mundo. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sejamos, pois, éticos à luz da palavra para que Deus seja glorificado. Que o Senhor continue nos abençoando.